Eu estava ali pensando o quanto Deus é bom, o quanto Ele é misericordioso para conosco, como nós lemos aqui na leitura oficial dessa reunião. Deus é bom o tempo todo, porque o ser humano não consegue ser bom o tempo todo. Mas por mais que nós tenhamos as nossas infidelidades, a Bíblia vai dizer que, mesmo assim, Ele permanece fiel para conosco. E é a misericórdia dEle, nessa noite derramada sobre a minha vida e a tua vida, que te faz respirar como nós estamos respirando. Que Deus possa continuar abençoando a vida do nosso pastor, por nos conceder mais essa oportunidade. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu estava meditando ali, numa palavra que eu li esta semana, porque nós buscamos tantas coisas. E eu estou trabalhando para uma pessoa que ganha muito dinheiro vendendo bolos, mas ganha muito dinheiro. E, ao que me parece, quanto mais ganha, mais quer ganhar. E existe uma busca em cima disso para que o que a gente faz produza muito mais ainda. E eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas, mas nem sempre o que nós buscamos é o que nós precisamos de verdade. E eu queria meditar com vocês numa rápida meditação. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, sentados mesmo, em Gênesis capítulo de número 32, porque essa semana Deus me fez entender realmente o que eu preciso. E talvez o que eu estava buscando não era o que eu estava precisando naquele momento. Como eu disse para vocês, existe uma busca, o ser humano, independente de Covid, tem buscado as coisas. Estão querendo coisas. Estão querendo comprar coisas, enriquecer. E, ao meu ver, parece que esse vírus, para algumas pessoas, não tem impedido isso. E eu pensei essa semana, e Deus me fez meditar muito na vida desse homem que eu vou ler, capítulo 32, verso de número 26 a seguir, que diz assim: Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Amém? Pode fechar sua Bíblia, apenas este verso. Queridos, quem conhece a história de Jacó, sabe muito bem que Jacó trapaceou e acabou recebendo uma bênção do seu pai, a bênção da primogenitura. Olhe para mim, você vai entender que quando Jacó sai da casa do seu pai, mesmo fugido, com medo de seu irmão, ele sai abençoado. Ele sai com a bênção de Deus na sua vida. E o que acontece depois é que ele vai enriquecendo. Embora o seu nome signifique usurpador, enganador, e ele enganou mesmo seu pai, dizendo-se que era o seu irmão Esaú, e o pai o abençoou. Mas olhe para mim, quando o pai de Jacó o abençoa, mesmo achando que era o seu irmão Esaú, a bênção do Senhor estava sobre a vida de Jacó. E muitos estudiosos e leitores da Bíblia vão nos fazer entender que Jacó sai amaldiçoado, mas eu quero dizer para você que Jacó sai dali abençoado, sim. Porque o que mostra uma pessoa ser abençoada são os atos que ele vai fazer, o que acontece com ele. Eu vou sintetizar a história de Jacó, porque vocês sabem que ele foge, vai para a casa do seu tio,
E lá ele se impressiona por aquela moça, e o seu próprio tio o engana, o fazendo trabalhar quase 14 anos para que se casasse com aquelas moças. E mesmo o seu tio dando para ele a pior terra, o pior animal, olhe para mim, mas as coisas quando chegavam na mão de Jacó, era bênção. Deus transformava aquela maldição em bênção. E eu louvo a Deus que no meio de uma pandemia, toda maldição que é enviada para mim e para você, Deus transforma isso em bênção e você é abençoado. Porque muitos bons pregadores, como o próprio Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer nessa história que Jacó queria ser abençoado, quando ele, durante quase toda uma madrugada, briga com o anjo do Senhor. Muitos vão dizer que Jacó queria ser abençoado, mas Jacó já era abençoado. Se vocês analisar, quando ele sai da casa de Labão, e ele faz um pacto e quer encontrar com seu irmão Esaú, Jacó prepara uma caravana de presentes, de coisas boas, na ideia de entregar isso na mão de Esaú, quem sabe convencendo Esaú a o perdoar, porque Esaú queria o matá-lo. Então a história vai mostrar que é engraçado isso, que muitas das vezes uma coisa ruim chega na sua mão, mas quando chega na sua mão, Deus transforma numa coisa boa. Às vezes até coisas que pessoas querem o mal de você, alguém fala, eu vou pedir para ele fazer isso, ele não vai conseguir, mas quando chega na sua mão, o impossível parece que vira possível. Aquilo que a expectativa de alguns era que ia dar certo, quando chega na sua mão, dá certo. Sabe por quê? Porque eu e você somos abençoados pelo Senhor. Eu nunca vou me cansar de falar a mesma coisa. Eu nasci num berço evangélico. Esse dia eu estava pregando numa igreja, e eu dizia que a minha maior vontade, pastor, é ir numa igreja que ninguém me conheça, e no final do culto, aceitar Jesus, porque eu não tive esse privilégio como alguns tiveram. E eu dizia com a minha esposa, eu brincava nessa igreja que eu estava com alguns pastores, dizia, não tem como, porque às vezes a gente vai num lugar, e as pessoas não conhecem. Mas a minha maior vontade era justamente num culto que ninguém me conhecesse, levantar minha mão, porque eu nasci no berço evangélico, e quando eu nasci, eu estava tendo um culto na minha igreja, na minha casa. E quando eu estou nascendo, e eu e meu irmão mais novo fomos os privilegiados, porque um médico foi na nossa casa, os outros nasceram lá com parteiras, e um médico conhecido do meu pai disse para minha mãe, e aí, dona Maria, esse aqui vai ser o quê? E ela disse, esse vai ser um pastor. Naquele momento ela me abençoou. Naquele momento a bênção do Senhor foi sobre a minha vida. Mas a história continua, a gente cresce. E num determinado momento da minha adolescência, eu acabei fazendo uma besteira, saí fora da igreja. E quando eu saio fora da igreja, os pré-julgadores começam a analisar o que está acontecendo, e eu saio da igreja. Eu não saí só da igreja, saí da igreja e entrei num grupinho que não prestava no bairro. O meu bairro era muito conhecido em Pirituba, e alguém dizia, olha lá o filho da irmã Maria, qual o futuro que esse menino vai ter? Então muitos disseram, ou a polícia vai matar, ou vai ser preso. Mas a minha mãe, quando alguém dizia, olha, irmã Maria, eu vi o teu filho, porque nessa época era assim, as pessoas parece que vigiavam a gente, onde a gente estava, simplesmente para chegar para o pai e mãe, olha, dona Maria, sabe onde eu vi o seu filho? Eu vi o seu filho em tal lugar. Mas minha mãe respondia, não, esse vai ser um pastor, esse é abençoado pelo Senhor. Por isso que eu louvo a Deus pelas palavras da pastora, para esse casal. Se nós não ensinarmos desde pequenininho, a minha mãe nos ensinou desde pequenininho, e uma coisa que eu ainda tinha, era temor do Senhor. Eu entendia que eu estava ali, mas era por pouco tempo, porque Deus tinha uma obra na minha vida. E minha mãe muitas vezes falou para alguém assim, Deus o escolheu quando ele estava no ventre da minha barriga, esse vai ser abençoado, e a bênção do Senhor, mesmo lá fora, estava sobre a minha vida. Você crê nisso? Levante a sua mão, adore e exalte o nome do Senhor. O que o Senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer para você que não importa o que as pessoas falem de mim e de você, você é uma pessoa abençoada, e aonde você colocar a sua mão, a bênção do Senhor vai estar presente. E muitas das vezes isso acontece conosco, até mesmo circularmente falando. Eu confesso para vocês que
essa minha profissão, às vezes exige coisas, exige estar se atualizando, as pessoas querem coisas novas, as pessoas olham coisas na internet e acham que a gente pode fazer, e são difíceis de fazer, exige técnicas, e eu não nasci sabendo das coisas, e às vezes as pessoas falam, eu te pago por isso, eu te pago para fazer isso, eu quero isso, e eu confesso a vocês, que muitas das vezes, eu no meu momento que eu tenho em particular, eu baixo a cabeça e digo, Senhor, eu não sei se Tu é confeiteiro, mas me ajuda aqui, me dá me ilumina para que eu possa, me dar sabedoria para fazer isso. Eu não sei se Deus é confeiteiro, mas que Ele nos dá sabedoria, e daqui a pouco aquela coisa sai, e depois que sai também tem os elogios, e quando alguém elogia, eu digo, sabe o que é Ele, tudo é dEle, tudo é para Ele, é Ele que nos dá condição de estar de pé, é Ele que dá condição de você estar respirando. Olha aí o que está acontecendo no mundo novamente, parece que uma nova onda dessa peste está chegando, mas eu faço assim com a mão, eu vou profetizar, irmão, contra a tua vida, não vale encantamento, não vale, irmão, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 a todo, mas você não vai ser atingido, o sangue de Jesus vai te proteger, vai proteger a nossa família, vai proteger a nossa casa, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Ele já deu ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, aonde você for a partir de hoje. Sabe de uma coisa, o anjo do Senhor vai na tua frente, vai abrindo o caminho, vai limpando, você vai passar e vai cantar o hino da vitória, porque essa é a nossa esperança que nós temos nele, que Ele é poderoso para nos guardar. Eu nunca vi um momento de se ter tanta fé. Eu até falava para minha esposa, a situação, as pessoas, elas, como que eu posso dizer, elas folgam, elas falam, agora está melhorando. Eu almoço num restaurante da própria empresa e muita gente está sem máscara, sem passar gel. Eu falo, é por isso, nessas eleições que a gente teve aí, eu vi muita gente na rua, se abraçando sem máscara, e eu falava com a minha esposa, a gente ora, a gente intercede, mas eu nunca vi um verso da Bíblia se cumprir tão literalmente. A gente só vai colher o que a gente planta. Eu costumo dizer que numa aula de soteriologia uma vez, houve uma grande discussão lá no Betel no Brás, porque as pessoas diziam assim, Deus vai perdoar. Eu disse, Deus sempre perdoa, Deus sempre é amoroso para perdoar, mas Deus nos perdoa para nós não irmos para o inferno, mas a consequência dos nossos erros, nós temos que assumir isso. Muita gente não entende isso. Não, Deus perdoa sim, querido, Deus vai te perdoar sim, para que você não vá para o inferno, mas as consequências dos nossos erros, isso nós temos que assumir, senão o que está escrito lá, o que o homem planta, colhe, estaria errado. Amém? Eu louvo a Deus nessa noite. Olhe para mim, Jacó já tinha tudo o que queria, tudo o que precisava. A Bíblia vai dizer que Jacó era um homem rico, poderoso. Jacó era um homem abençoado. Olhe para mim, era abençoado. Vocês lembram daquela história das ovelhas? Que o tio dava ovelhas para Jacó, e quando nascia, olhe para mim, nascia 3 tipos de ovelha, nascia as pintadas, as listradas e as branquinhas. Lógico, todo mundo queria as brancas, que eram as mais caras, e todas as ovelhas que Jacó tinha, só produzia coisa boa, irmão, só produzia. Então, o tio, entendendo isso, inverte as coisas, como se falando, agora eu vou dar isso para ele, mas quando chegava na mão de Jacó, a coisa era muita bênção, irmão. Eu louvo a Deus por pessoas que são dessa forma, que coisas ruins chegam na mão dele e vira bênção, a coisa flui, a coisa anda.
Tem pessoas que pegam uma coisa, a coisa não anda, irmão, parece que está emperrado, e às vezes querem colocar a culpa no diabo. Não, queridos, é que nós precisamos rever realmente a nossa vida de vez em quando, e verificar qual é a nossa necessidade verdadeira. O que será que nós estamos precisando de verdade? Olhe para mim, você vai entender o que Jacó precisava de verdade, porque dinheiro ele tinha muitos bois, muitas ovelhas, muitos servos, 2 esposas, muitos filhos. E quando ele atravessa aquele val de Jaboque, aonde passava o rio, mais um riacho, ele atravessa primeiro a sua família, depois ele fica ali, e um ser celestial desce ali, e Jacó entende, este é o momento de eu ser abençoado. Mas Jacó não era abençoado. O que Jacó quer nos ensinar? Que muitas das vezes, o que nós estamos precisando, querido, o que você quer, às vezes não é o que Deus quer te dar. Jacó, ele começa a lutar com aquele anjo, e muitos historiadores vão falar que aquele era o próprio Deus, numa teofania que estava presente ali. Por isso que após esse episódio, Jacó dá um nome, Peniel, como se tivesse: eu lutei com Deus e prevaleci. Porque Jacó, ele tem uma necessidade, ele quer ser abençoado, mas Jacó já era abençoado, mas havia uma necessidade lá dentro, no íntimo de Jacó, dizer: eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma mudança radical. Não é o dinheiro que me trouxe essa mudança, não é o status que me trouxe essa mudança, mas é uma mudança que somente o céu pode dar para mim. Ou seja, o problema de Jacó estava dentro dele, não fora dele. É engraçado notarmos isso. Jacó podia ter pedido: eu quero ser o homem mais rico do mundo, eu quero ter mais fortuna. Olhe para mim, as pessoas mudam, sabiam? As pessoas mudam. As pessoas, quando elas, aparentemente, quando não tem nada, parece que elas são humildes demais, mas quando elas começam a ter as coisas, parece que vai mudando o semblante, vai mudando a personalidade, vai mudando o jeito de agir. Jacó tinha tudo o que ele precisava, mas ele falou: eu quero ser abençoado, porque talvez o que Jacó precisasse era de uma cura interior naquilo que ele havia passado no passado. Então a fortuna não preencheu aquele vazio, os bois não preencheu aquele vazio, as ovelhas não preencheram, o dinheiro que Jacó tinha não preencheu, nem pouco filho e mulheres preencheu. Ele precisava de um encontro com Deus para que a sua vida fosse totalmente preenchida. Era a necessidade espiritual de Jacó. E quando ele luta com aquele anjo e o segura até de manhã, e o anjo diz: me larga, porque eu tenho que ir embora. Ele diz: eu não te largarei enquanto tu não me abençoares. E o anjo diz: então o que você quer? O que você quer? Então disse Jacó: eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. E o anjo diz: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como tu chamas? E ele disse: o meu nome é Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou a Jacó e dizendo assim: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali naquele dia. Quando o anjo diz: como você chama? E ele diz: Jacó. Não te chamarás mais Jacó. Talvez, queridos, talvez o nome pesava. Na Bíblia esses nomes todos têm significados. Talvez o nome Jacó fosse o problema na vida de Jacó. E aquele anjo diz: como tu chamas? E Jacó, tu chamarás agora Israel. Israel,
que já é uma outra coisa. É engraçado que quando você vê o judeu dizendo o Deus de Abraão, Isaque, e eles falam Israel e não Jacó. Essa mudança do nome talvez fosse aquilo que Jacó precisava, fosse aquilo que fechou a sua ferida. O que eu quero transmitir para vocês nessa noite, que muitas vezes nós estamos buscando algo que não vai solucionar os nossos problemas, que verdadeiramente precisamos de um encontro com Deus para que realmente seja revelado a nós qual é a nossa necessidade. Vocês veem por aí que quando um desses pessoas milionárias ficam doentes, eles vão para os melhores hospitais, mas muitas das vezes aquele médico famoso não dá resultado. Então muitas vezes a busca não é a fortuna, a busca não é o poder, a busca não é nada disso. Muitas vezes a busca é algo que vai vir de Deus e vai entrar dentro de nós e vai curar e fechar todas as nossas feridas. Muitas das vezes a nossa necessidade hoje não é simplesmente ganhar dinheiro, mas Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Muitas vezes a nossa necessidade hoje não é um carro novo, é sentir a presença de Deus dentro de nós. Eu quero dizer para você que a minha necessidade hoje aqui talvez não seja algo material, mas algo espiritual, que Deus está derramando sobre essa reunião desde quando ela iniciou, e Deus está dizendo: olha, a minha bênção está caindo por causa da minha misericórdia. Eu estou abençoando porque eu amo vocês, eu estou presente nessa reunião porque eu faço parte no meio de vocês, porque assim está escrito. Então eu te pergunto, qual é a tua necessidade hoje? Glória a Deus. O que você quer verdadeiramente? Porque muitos disseram, Jacó podia pedir o que quisesse, Jacó estava com Deus na frente. Olhe para mim, se Deus parasse na sua frente e dissesse o que você quer, o que você pediria para Ele? Jacó dizia: Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua glória, eu quero andar e saber que Tu estás do meu lado todos os dias. E foi isso que Deus deu para Jacó, a sua bênção, a sua presença. É tanto que quando Jacó vai se encontrar com Esaú, Jacó vai com medo, mas Esaú já o está esperando, porque o maior desejo de Jacó era que seu irmão o perdoasse. E Esaú o perdoou, o abraçou. Sabe por quê? Porque naquele encontro com Deus, naquele riacho, Deus mudou a vida de Jacó totalmente. E a proposta nessa noite é que esse Deus mude a minha vida e a tua vida, e aquilo que verdadeiramente você precisa vai chegar até você. Sabe por quê? Porque quando Deus está presente no lugar, meu irmão, até aquele que entra triste, ele resolve ficar alegre. Eu não sei se você está sentindo a presença dele, mas eu estou sentindo a presença dele nesse lugar, em cada louvor, em cada gesto, em cada toque do instrumento. Deus está presente nesse lugar. Aproveite esse momento e diga: Senhor, obrigado pela Tua presença. Você vai sair daqui tranquilo, você vai sair daqui seguro, a tua semana vai ser de vitória, porque aquele que estava com Jacó está contigo. Olhe para mim, os teus negócios vão começar a dar certo. Sabe por quê? A partir de hoje, aquele que estava com Jacó é o que vai na tua frente. Se a porta estiver fechada, Deus vai abrir a porta. Se você está procurando, olhe para mim, há uma unção de Deus aqui nessa noite, uma unção de entendimento, de sabedoria. Sabe aquele negócio que não está dando certo, quando chegar na tua mão vai dar. Sabe por quê? Porque nós não somos diferentes de Jacó. Nós não somos diferentes de Jacó. Não, irmão. Nós sempre buscamos alguma coisa. Nós sempre procuramos o melhor para nós, e não é pecado isso. Mas muitas das vezes as coisas não estão dando certo como deveriam dar. Muitos de vocês, como eu, quando estavam sendo formados lá no ventre de vossas mães, a mão de Deus já estava operando um milagre. Muitos de vocês que estão aqui nessa noite, o inimigo não queria nem que você nascesse, porque o diabo sabia do problema que você ia causar para ele e para o inferno. Quando nós temos uma chamada, quando Deus nos abençoa, meu irmão, aonde você chegar, a luz dele chega junto com você. Não importa o que esteja acontecendo. Eu trabalho num lugar que as pessoas não gostam muito umas das outras. Uma inveja tão grande, irmão. É tão grande a inveja, né? E muitas das vezes eu converso com a minha esposa,
Eu falo do que as pessoas fazem para prejudicar outras. E minha mãe um dia disse para mim que o mal por si se destrói. Eu fico olhando aquilo, mas o sangue, e a gente é humano, esse negócio de dizer que a gente é santo demais. Não, irmão, dentro de nós tem aquela fúria, aquela coisa de se vingar. Eu vou pagar na mesma moeda, eu vou dar o troco. E eu penso isso, não penso vocês que eu não penso, eu penso isso também. Mas aí eu lembro daquilo que minha mãe falava, né? Fica na sua. E depois as coisas acontecem com aquelas pessoas, porque quem planta mal não vai colher bem. E eu fico olhando, eu fico tendo até misericórdia, eu fico olhando e dizendo: Senhor, como Tu é tremendo, no meio desse lugar Tu estás trabalhando ao meu favor. É engraçado isso. E às vezes a pessoa me dá lá um bolo mal montado, o recheio saindo para fora, e talvez a pessoa que monta diz: agora eu quero ver como que ele vai fazer. Não tem como fazer, mas a unção de Deus, que não é só para me falar em línguas estranhas, não é só para me pular não, mas a unção de Deus também me dá sabedoria. E às vezes eu ouço uma voz do Espírito me dizendo: vai por aqui, não entra por ali não, faz assim, e no final dá tudo certo. E a dona chega e fala: nossa, que coisa linda, como você consegue fazer isso? E eu levanto a mão para o céu e digo: existe alguém que cuida de mim, que cuida de você. O que você quer falar, pastor? Tu é abençoado, tu já é abençoado, não espere em ser, tu já nasceu abençoado. E eu profetizo: haverá bênção saindo da tua mão, aleluia. Os teus serão abençoados pela sua vida, porque a bênção do Senhor está sobre nós. E é isso que eu quero deixar para você nessa noite. Jacó já era um homem abençoado, mas o que Jacó queria era: Senhor, eu preciso de um toque teu, eu preciso da tua presença. Olhe para mim, eu termino dizendo: sem a presença dele nós não conseguimos nada. Sem a presença dele a gente não vai, irmão. Chame, busque a presença dele, diga: Senhor, eu quero que tu estejas comigo. É isso que eu preciso, é isso que você precisa, é o que eu quero nessa noite. Eu quero sair dali: Senhor, eu quero que tu vá na minha frente. Quando eu abrir meu carro, tu entra antes de mim, eu vou entrar depois. Deus vai na tua frente, preparando o caminho, e aonde você passar, Deus passou antes por esse lugar, e toda maldição Ele vai quebrar. É isso que a Bíblia diz: o anjo do Senhor vai preparar o caminho. Muitas vezes as pessoas citam o verso sem entender ele, mas é assim que diz: Deus dará ordem aos seus anjos. Não é? Para quê? Para preparar o caminho, querido. Aonde você passar vai estar um caminho seguro. Aonde você entrar vai estar seguro, porque Deus vai entrar com você, seja dentro do hospital, seja num consultório, seja na empresa. A partir de hoje você nunca mais vai esquecer disso. Aonde tu entrar, Deus já entrou antes. Se Deus entra antes, é vitória certa. Todo o mal vai ser quebrado. Olhe para mim, contra você não vale encantamento. Não tem como. E se alguém mandar a maldição, deixa vir, porque quando chegar perto de você, Deus vai transformar essa maldição em bênção. E aquele que te quer o mal vai ter que glorificar a Deus, dizendo: verdadeiramente Deus era com ele, Deus era com ela. Não pense vocês que Deus é conosco quando tudo vai bem, não, irmão. Deus é principalmente conosco quando tudo vai mal. Naquele momento que você não aguenta, que você fecha seus olhos, as lágrimas descem, Deus está ali do seu lado, dizendo para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu pego na tua mão e te digo: não temas, mulher, porque eu estou contigo. Não pense vocês: irmão, como eu sinto a presença dele nesse lugar. Eu sinto que ele está pertinho, que parece que ele está nos amando mais hoje do que todos os dias. Parece que essa reunião Deus se declarou seu amor comigo e para com você. Então se sinta amado nessa noite, e saiba de uma coisa: o que você precisa talvez não seja o que você está buscando, mas o que você precisa, Deus já te deu aqui nessa noite, que é a misericórdia dele. A Bíblia vai dizer que são as misericórdias do Senhor a causa
pela qual nós não somos consumidos. É por isso que eu profetizo, a peste não vai chegar em você, queridos. Sabe por quê? Porque Deus é que cuida de nós, e nessa noite, em nome de Jesus, fica tranquilo, tranquiliza o teu coração. Jacó já tinha tudo o que precisava, mas Jacó dizia: Senhor, agora eu preciso que a tua presença esteja comigo, para que eu dê o próximo passo. Pode dar o próximo passo, porque a presença dele está com vocês. Você crê nisso? Levante a sua mão, adore e exalte o nome do Senhor. Você crê verdadeiramente nisso? Olhe para essa pessoa do outro lado e diga assim: a presença de Deus é com você. Diga, mesmo que seja sua esposa, sua namorada, seu noivo, diga para ele: a presença de Deus está com você. E se você crê dessa forma, irmão, a tua semana vai ser de milagre. Vai ter milagre acontecendo na tua casa, no teu serviço, até na tua saúde, meu irmão. Você que entrou aqui adoentado com dor, a misericórdia, a presença de Deus já te curou. Procura dor aí, não dá mais, porque existe uma unção de cura. A presença dele está comigo, está com você, está com os pastores, está com a criança e vai estar conosco, irmão, até Deus mudar essa situação. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça. Hoje Deus me fez sentir que o que eu precisava não era o que eu buscava. Que eu simplesmente tiver a presença dele vai ser o suficiente para que tudo aquilo que eu quero aconteça na minha vida. Eu quero fazer uma oração sentados, rápida, e eu termino com essa oração. Eu quero orar por você. E eu convido você a falar com Deus por esse próximo minuto de oração. Não peça nada para Ele. Hoje Deus falou conosco na leitura: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. É Ele que cuida de nós, é Ele que sara todas as nossas enfermidades. Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe que somos pó, Ele sabe até onde a gente aguenta. E muitas vezes, quando você não está aguentando, é o momento que Ele vai entrar com providência e vai mostrar para você que Ele é nosso Pai. Então feche seus olhos agora. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento que Tu nos dá aqui nessa noite, nesse culto, Senhor. Eu sei que algo extraordinário está acontecendo nesse momento. Eu sei que Tu já deu ordem aos Teus anjos, e eles já estão aqui, Senhor, prontamente, para quando nós sairmos daqui, os Teus anjos vão preparar o nosso caminho, a nossa volta para casa. E quando nós chegarmos em casa, os anjos do Senhor vão estar lá preparando, e nós vamos dormir. E quando nós acordarmos, os anjos do Senhor vão estar preparando uma segunda-feira de bênção. Ó Pai, obrigado nessa noite pela vida de cada um que aqui entrou, meu Senhor. E se porventura, Espírito Santo, ainda houver uma raiz de choro, uma raiz de amargura, uma raiz de tristeza, ó Espírito Santo, alegre esse coração. Nos concede novamente a Tua presença, meu Pai, para, Senhor, que nós possamos sair daqui crentes que Tu és poderoso para fazer muito mais do que aquilo que precisamos, ou que pensamos, ou que queremos, Pai. Obrigado pela vida de cada um aqui nessa noite. Obrigado pela vida do pastor dessa igreja, meu Pai. Ó Deus, que Tu possas continuar abençoando a vida do servo de Deus aqui, Senhor. Que Tu possa continuar abençoando este campo, e principalmente esta igreja, meu Pai. Que as Tuas bênçãos caiam, como tem caído aqui todos os domingos, Senhor. E que Tu possa se revelar cada dia mais, para que possamos conhecer um pouco mais da Tua vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Uma salva de palmas para Jesus, irmão. Olha o que Deus faz, aleluia. Isso é Deus, amém, irmãos? Por um período tão grande nós passamos, mas a porta que Deus abre ninguém fecha, aleluia. Chegou o dia de cantar e se alegrar. A palavra dele foi pregada,
E olha o resultado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essas jovens, esse jovem que está aqui também, essa que está voltando à casa do Senhor, ouviram a voz do Senhor, ouviram a palavra de Deus. E quem faz isso? O Espírito Santo, aleluia. É coisa linda. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus já está movendo as águas, irmãos. E aqui estão essas pessoas que estão vindo aqui na frente para receber a oração da igreja. Vamos, irmãos, agora é momento de fé. Vamos entregar nas mãos do Senhor a vida de cada pessoa, adorar o Senhor pela vida delas, amém? Para que Deus possa mudar a sua vida, para que Deus possa entrar na vida delas, aleluia, e o Espírito Santo possa fazer moradia com cada uma delas, amém? Glória a Deus. E nós vamos aqui pedir então para o pastor Marinho, vem orar. Pastor Marinho, vem orar por essas pessoas que estão aqui. E aqui está o irmão Kleber, sua esposa, irmã Elizabeth, que vão anotar os seus nomes, amém? Que são os casais responsáveis pela integração. Para vocês virem mais vezes aqui, amém? Estar conosco, participando do culto, se alegrando conosco, amém? Glória a Deus. Pai, Senhor, para os irmãos, amém? Oremos. Sublime e eterno Deus, Pai de amor e de graça, neste momento, te pedimos, ó Deus, que Tu venha confortar, que Tu venha trabalhar nessas vidas a qual se entregaram para Ti, se reconciliaram para contigo, meu Deus, que Tu possa dar força, fé, coragem, ânimo, fortaleza. Senhor, protege eles, cobre com Teu sangue, dá vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Em nome de Jesus, aleluia. Uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, amém, irmãos? Pode cantar. Vamos cantar, irmãos. Às vezes nós estávamos começando a cantar, vamos cantar. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo